Fala, galerinha do quarto ano, beleza? Bom, hoje na aula de História nós vamos iniciar um módulo novo, o módulo 7, lá na página 112, que tem o título As Mãos e os Pés do Senhor de Engenho. Pessoal, esse título ele faz referência aos escravos, que eram os grandes trabalhadores do passado aqui no Brasil. Senhor do Engenho eram os donos das fazendas de cana-de-açúcar. Então, os donos, os proprietários de grandes fazendas que cultivavam cana-de-açúcar eram chamados de Senhor do Engenho. E os escravos que trabalhavam, que colocavam as mãos na massa mesmo. Então, graças aos escravos, ao trabalho que eles exerciam, que hoje o Brasil é um grande país exportador de açúcar, de outros cultivos agrícolas também. Quem deu o pontapé inicial nesses cultivos agrícolas foram os escravos, que viviam condições terríveis aqui no nosso território. Então, os escravos faziam a plantação, colhiam, depois levavam a cana até no engenho colonial. O engenho colonial era a máquina que fazia a separação, que tirava o açúcar da cana. Então o açúcar que você consome no dia a dia, ele é derivado da cana-de-açúcar. Então através do processamento da cana-de-açúcar, você obtém o açúcar, o álcool. Então quem fazia esse processo eram os escravos também. Então eles faziam o transporte, eles que colocavam e organizavam todas as fazendas de cana do período. Então, as fazendas só evoluíram graças ao trabalho dos escravos. Por isso que o título fala que eles eram as mãos e os pés do senhor do engenho, que eram os fazendeiros, os grandes fazendeiros daquela época. Pessoal, na página 116, nós temos a vida um pouco dos escravos, né? Então eles apanhavam em frente às senzalas, os escravos que se negavam a trabalhar ou que tentavam fugir. Então eles apanhavam em frente às senzalas para servirem como exemplo negativo. Também tem uma imagem embaixo mostrando, numa gravura, um escravo com a boca tapada para eles não falarem, para não conversarem com outros escravos. Na imagem de baixo também a gente tem uma representação da vida de um escravo em uma senzala, preso, com seus pés presos, para não tentarem fugir. Então a vida deles era uma vida terrível, terrível, terrível. Vamos fazer a atividade 1 agora, lá na página 117. Nós vamos fazer a atividade 1 da página 117. Atividade 1 fala assim, ó, analise as imagens produzidas pelo artista francês Jean-Baptiste Debré e complete os itens abaixo. Então tem uma cena, né? Uma cena de escravos trabalhando aí, né? E trabalhando numa moenda de cana. Então eles estão fazendo a separação, fazendo o processamento da cana-de-açúcar para transformar a cana-de-açúcar em apenas açúcar. Então, a cena retratada, escravos trabalhando para separar, né, a cana e o açúcar. Personagens, vários escravos. Como as pessoas estão vestidas? Estão vestidas com roupas típicas do continente africano. Na D, como elas são retratadas em relação ao trabalho que realizam? Infelizes, né, pessoal? Na verdade, eles são infelizes, mas aí eles são retratados como tranquilas, sem sofrimento. Mas na verdade esse retrato não é a realidade. Na verdade eles sofriam muito. E na verdade também muitos nem usavam roupa, nem tinham roupas. Na imagem 2, mostra o que, pessoal? Mostra uma senhora brasileira em seu lar, na gravura também do francês Jean-Baptiste Debré, do século XIX, e mostra alguns escravos servindo uma moça nobre, né? Então a cena é retratada, os escravos servindo a moça que é uma moça da nobreza. Os personagens, os escravos, como as pessoas estão vestidas?
com roupas limpas, né? E como elas são retratadas em relação ao trabalho? Na verdade, elas são retratadas como pessoas tranquilas, sem sofrimento. Eles tentavam, os artistas, passar essa sensação, que a vida deles não era uma vida difícil. Era uma vida, assim, eles eram escravizados, mas eram bem tratados. Então, pessoal, os escravos, eles eram tratados muito, mas muito grosseiramente. Então, eles faziam tudo nas fazendas, primeiro de cana-de-açúcar, depois eles foram trabalhar na mineração atrás de ouro, lá no estado de Minas Gerais. Depois eles foram trabalhar nas fazendas de café, aqui no estado de São Paulo, principalmente. Então, eles faziam tudo. Faziam com que as riquezas dessas pessoas que tinham grandes posses de terras acontecessem. Mas eram tratados muito mal. E os retratos dessas pessoas, nas imagens aí que eram feitas por no caso, esse artista francês, não simbolizam realmente como era a vida deles. Não é uma realidade. Então hoje nós vamos parar aqui, na próxima aula a gente continua na atividade 2, no exercício 2 e 3 da atividade 1. Tudo bem? Então um abração, estudem certinho e a gente se vê na próxima aula. Tchau!